Fala, meus queridos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, pra você que tá me ouvindo. Hoje é dia 16 de março de 2026 e agora são 10h09 da noite. Desculpa, da manhã, 10h09 da manhã, tá? Caramba, minha cabeça tá lá nas lives de sábado, cara. Meu Deus do céu. Pra tu ver o tanto de tempo que faz, né? Que eu não gravo um podcast, né? Que eu não gravo um episódio. Já vai fazer o quê? 3 semanas? Um mês? Mas é porque tem muita coisa acontecendo, cara. Eu não tava com muitas condições mentais pra poder gravar isso aqui. Porque o serviço também, né, cara? Esse tempo aí, cara, esse meio tempo que passou, eu trabalhei mais de 12 horas, 11 horas todos os dias. Porque tava tendo evento de liquidação na empresa. E muita coisa, cara, muita coisa. Mas eu vim trazer boas novas, boas coisas que estão acontecendo na minha vida. E hoje vai acontecer também uma baita coisa, né? Um baita desafio. E eu tô me preparando mentalmente pra isso, né? Porque eu já vivi pressões na minha profissão, no meu trabalho. Já vivi desafios, né? Já enfrentei desafios. Mas eu não sei se eu já enfrentei algo desse calibre, né? E é o que eu vou enfrentar hoje. Então, pra quem é marinheiro de primeira viagem, só uma resumida rápida. Eu trabalhava numa empresa de ônibus eu comecei lá como jovem aprendiz na mecânica diesel. O certo era a gente trabalhar de 8 às meio-dia, eu e meus colegas. Mas depois dos 6 meses de aula teórica, quando nós fomos para os próximos 8 meses de período prático dentro da empresa, já na mecânica dos ônibus, né? No primeiro dia teve a integração. Aí eu pedi permissão foi no segundo dia que eu pedi permissão ao encarregado, que foi justamente no segundo dia que a gente começou a trabalhar mesmo. Pedi permissão pra eu ficar o dia todo na oficina, porque eu queria aprender. Na minha cabeça, cara, na época, essa era uma oportunidade para se ter uma profissão. Poxa, isso aqui já não é mais trabalho. Eu já tive trabalhos, tive muitos trabalhos, muitos deles informais, a maioria. Então, não registrado na carteira, ganhava muito pouco, mas era o que tinha na época. Eu já tive muitos trabalhos, mas profissão é diferente. Profissão é importante, a gente tem que ter uma profissão. Vigilante é a profissão, mecânico, profissão, eletricista, profissão. Eu já tinha essa cabeça já. Então, como aquela era uma oportunidade para eu ter uma profissão na minha vida, eu pedi permissão ao encarregado para ficar o dia todo, porque eu queria aprender. Eu queria ser útil, eu queria produzir naquela área, eu queria aprender mesmo, saber exercer a profissão. Olha que me foi ofertado, né? Tá, você vai ficar o dia todo, mas tu vai ter que bater o ponto certinho. Bater o ponto na hora de entrar e bater ponto meio-dia, que é o horário que tu sai. Aí depois tu fica aí a hora que tu quiser, mas nada remunerado, né? Não vai receber por isso. Eu falei, show. Tô de boa. E durante esse período eu fui muito zoado, né? A galera me zoava pra caramba. Normal, mas me zoavam muito mesmo. O período inteiro, cara, isso virou motivo de chacota. Porque, caraca, eu era muito otário pra estar trabalhando o dia todo sem receber. E eu lá de boa na minha, fazia a minha parte, tava aprendendo bastante. Os próprios mecânicos, alguns também faziam chacota e outros reconheciam o meu empenho e se empenhavam em me ensinar as coisas que eu queria aprender, né? Então, quando eu parava na frente de um mecânico, via ele trabalhando, ele começava a explicar o que ele estava fazendo. Ou então ele só me expulsava mesmo, porque eu estava incomodando o cara. Mas bola pra frente, mano. Ninguém é obrigado a reconhecer o meu esforço, ninguém é obrigado a retribuir. Os que retribuem, eu fui profundamente grato. E ainda sou, né? Inclusive, eu tenho contato com alguns deles, né? Nos quais eu acabei formando uma amizade aí, cara. Ainda hoje a gente troca mensagem. Mas os próximos 8 meses de período prático foi isso.
ficando o dia todo na empresa, às vezes fazendo hora extra com os mecânicos, então tinha dias que eu trabalhava 10 horas lá, sendo que o horário de trabalho era 8 horas de jornada de trabalho, né? Tinha dias que eu acabava emendando, né? Justamente porque eu queria aprender, cara. Então eu trabalhava de 8 às 18, sendo que era pra trabalhar de 8 às 4 e 20, sabe? E eu lembro até hoje, cara, que no último dia, né, desse meu período prático, eu olhei pro céu, eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, eu cumpri com a minha palavra. Minha parte tá feita. Eu mostrei que eu tenho interesse, mostrei que eu quero aprender. Eu fiz a minha palavra valer, mano. Eu não voltei atrás com a minha palavra. Eu disse que eu ia fazer e eu fiz. Agora já não depende mais de mim. Agora é o encarregado e o gerente de operações que precisam decidir se vão me contratar ou não. Mas eles não podem dizer que eu não fiz a minha parte, que eu não produzi. Porque perto do fim da minha jornada de trabalho lá, eu já estava fazendo muita coisa que meus colegas já não faziam, né? Pô, quando não tinha ninguém para cravar a lona, eu já tinha experiência, eu ia lá e cravava sozinho. Então muitas das vezes, na hora de fazer freio do ônibus, eu pegava, tirava as lonas de freio, eu ia lá no setor de cravação de lona, descravava tudo, cravava, depois eu voltava, colocava lá no lugar, tirava os cubos de roda, né, que era revisão, né? Tinha ônibus lá que era revisão e outros que eram estiva. Aí, pô, eu tirava os cubos também, cubo dianteiro e traseiro. Se não tinha ninguém lá, ou então o cara tava muito ocupado pra desmontar os cubos, eu mesmo ia lá e fazia. Desmontava o cubo, trocava retentor, jogava graxa, né, nos rolamentos, fazia tudo. E assim vai, cara. Meus colegas já não... Eles estavam evoluindo também, só que eu continuava sendo motivo de chacota. E na hora que acabou o nosso contrato, pra definir se a gente... quem ia ficar, no fim eu acabei sendo o único efetivado da empresa, né? Acabei sendo o único ali que ficou. O que não quer dizer muita coisa, porque 2 meses depois eu pedi pra sair. 2 meses depois eu pedi pra sair dessa empresa porque ela não paga o funcionário, basicamente. Ela atrasa o salário. Tava tendo muitas greves por causa disso. É uma empresa que, poxa, já tava passando na televisão, cara. Não só ela, mas outras empresas. Inclusive uma dessas empresas de ônibus declarou falência, né? Então essa empresa, assim, a gente trabalhava o mês inteiro. Na hora de receber o nosso salário, a gente não recebia. Tinha mecânico lá que tava pegando dinheiro emprestado para comprar comida para casa, porque a empresa não tava pagando o salário. O vale alimentação não recarregava também. E a gente recebe o salário em partes, né? Então a gente recebe numa data uma parte do salário e na outra data o adiantamento, né? 15 dias. Então não tava devendo adiantamento, tava devendo salário. Tinha profissional lá na empresa, os que estão há mais tempo, né? A empresa tava devendo 2 meses de salário para muita gente. Eu tava lidando com toda essa polêmica, eu ainda ia fazer 3 meses de empresa, ainda. Eu não tinha feito 3 meses de empresa. Acabou que eu não tava mais suportando aquela humilhação, cara. De eu trabalhar e não receber meu salário. E, poxa, quando encerrou o meu contrato de jovem aprendiz, eu peguei o dinheiro da rescisão, peguei um dinheiro que eu tinha guardado e eu investi tudo nas minhas ferramentas. Então eu gastei quase R$2.000 com ferramentas. Mas também eu comprei muita ferramenta, comprei caixa de ferramenta daquelas que são 5 gavetas, né? Comprei uma da Tramontina. Meu jogo de chaves, comprei da Miley, comprei um jogo de chave soquete com encaixe de meia da Robust. Por aí vai, eu fui vendo as melhores marcas para cada finalidade. Chave de fenda, eu comprei chave de fenda de 3/4, ou seja, aquela chave de fenda que ela é grossa e ela é grande também. Porque eu pensei, lá na empresa, cara, os mecânicos costumam usar muito chave de fenda para fazer alavanca, né? Eles usam muito chave de fenda para alavanca. Então eu vou comprar uma chave de fenda potente pensando em alavanca.
Foi daí que eu comprei da Belzer, que pra quem entende de ferramenta sabe que marca Belzer é caro, Gedore é caro, Robust é caro, Maile é custo-benefício, mas é muito boa, né? Tramontina também é custo-benefício, mas é boa também, muito boa, excelente. Fui vendo assim, cara, tudo da melhor marca. Só os alicates que eu comprei da MTX, né? Mas eu pedi demissão por quê? Eu pedi baixa, né? Por quê? Porque tinha um cara lá que ele tava me incentivando a me aprofundar mais na mecânica e não me limitar à empresa de ônibus. Esse cara entrou lá na empresa porque ele tava numa situação complicada da vida dele, mas aquele cara tinha muita qualificação profissional, cara. Ele tinha 3 diplomas técnicos, sendo um, acho que era eletromecânica, o outro era mecatrônica e o outro acho que era automação industrial. E ele também tinha nível superior em automação industrial. O cara já trabalhou... Qual que eram as empresas? Era Ternium, trabalhou na Gerdau e empresas do setor portuário, né? Setor de porto. Inclusive ele tá atualmente no setor de porto, eu ainda troco ideia com esse cara. E esse cara ajudou muito a expandir meus horizontes, né? Esse cara me deu muito conselho bom, sabe? Ele deve ter uns 27 anos, ele. Ele começou a conversar comigo, trocar ideia, viu que eu era garoto novo e eu tenho interesse em crescer, eu tenho interesse em me desenvolver na área, né? Ele viu isso em mim e ele começou a conversar comigo, me dar conselho de adulto, conselho de futuro. E acabou que ele falou pra mim, ó, cara, essa empresa aqui eu tô saindo daqui, não pretendo continuar, já apareceu oportunidade pra mim pra voltar pra minha área, né? Onde eu vou ganhar muito mais do que eu ganho aqui, então eu tô voltando pra lá. Mas o que eu posso fazer por você? Aí ele começou a me falar, ó, tem essa empresa aqui, que eu conheço o RH de lá. Converso. Se tu for contratado lá, tu não vai entrar na mecânica direto, mas lá tu corre atrás. Sei que tu vai conseguir. Estando na mecânica lá, tu se desenvolve, faz o teu técnico como tu quer fazer, e mais pra frente a gente se reencontra. Falei, pô, beleza, mano, vambora. O que eu não posso é ficar nessa aqui, continuando assim, sem a certeza de não receber salário, mano, porque eu ajudo em casa, mano. Minha mãe é solteira, cara. Minha mãe, ela tá mantendo uma casa financiada, ela tá tendo que pagar luz e água a preço exorbitante. Eu não consigo ficar tranquilo com isso não, mano. Tem que ajudar em casa, mano. E agora que eu tô ganhando um pouco mais, eu posso ajudar ela em casa. Eu quero ajudar ela em casa. Então apareceu essa oportunidade. Numa empresa que não atrasa salário, mas a vaga que tinha aberta lá era auxiliar de expedição, que é nessa empresa que eu tô agora, auxiliar de expedição. Qual é a função do auxiliar de expedição? Tudo. Ele é basicamente auxiliar de escravidão, é isso. Porque o serviço é muito pesado, desgasta muito o físico, né? Desgasta muito seu corpo. Acaba que a rapaziada lá acaba compensando, né? Porque a galera é muito gente boa, a gente zoa pra caramba, dá risada pra caraca. Uma galera gente boa. Isso ajuda um pouco a aliviar o estresse do trabalho, o peso do trabalho. Mas lá eu tinha que pegar muito peso, mano. É pegar peso, é ficar andando rápido o dia todo porque a produção não pode parar. Porque essa empresa que eu tô agora, ela é uma distribuidora de materiais de construção. Então ela vende material de construção a preço de fornecedor para empresas, né, para CNPJ, e essas empresas vendem para o cliente final, né? Então, pô, ela vai vender lata de tinta, saco de cimento, saco de argamassa, vai vender aquelas caixas com vidro, né, que tinha muito em prédios antigos, né, que é um vidro quadrado, sei lá como dizer, como explicar. Assim, ela vende muita coisa, cara. É lata de tinta de 18 litros, lata de tinta metálica, é lata de tinta de plástico também. É muita coisa que a gente tem que ver. É um pedido lá. Pá, o cliente tal pediu 40 sacos de argamassa de 25 kg. Então a gente viu aquilo ali, pô, não pode colocar no carrinho. O peso máximo para colocar em carrinho é 80 quilos. E cada saco tem 25. Então a gente vai ter que pegar um pallet e uma paleteira. A gente não, eu.
porque quem vai separar aquele pedido sou eu. A minha função, uma das minhas funções é separar os pedidos. Eu sou separador dentro da expedição. Então eu vou pegar uma palheteira, vou rebater lá 40 sacos de argamassa no pallet certinho, para depois não dar trabalho pro conferente. Agora que eu peguei, agora eu tenho que jogar esse saco de argamassa na baia. Então eu tenho que levar esse pallet até a baia e depois jogar tudo lá. Ou então eu deixo no pallet em alguma rua e alerto que tá na rua tal. Mas foi só o primeiro pedido. A meta do dia são 35 pedidos, então, vai vindo outro. Tem pedido que é tranquilo, tem pedido que é pancada, mas assim vai. A gente tem que fazer rápido, tem que andar rápido, terminar rápido, que é pra bater a meta do dia. Tem que bater a meta do dia. Comecei na separação, depois eu fui pro flow hack, que é o que? Pegar as caixas, né, dos pedidos do geral, não vou explicar agora o que é isso, botar no carrinho e levar pra frente. Comecei assim, separando caixa, pegando as caixas, aí varia de pedido, tem pedido que são 6 caixas, tem pedido que é 1 caixa, tem pedido que é 3 caixas, tem que pegar as caixas, colocar tudo no carrinho, levar pra frente, botar no carrinho e levar pra frente. Só que eu fui me desenvolvendo no flow hack, eu comecei a colocar as caixas no flow hack, tirar as caixas do flow hack, levar lá para frente e colocar a via dos pedidos em cada caixa, de acordo com a numeração do pedido. Aí depois eu comecei a organizar lá o flow hack também, eu comecei a fazer um monte de coisa. E é aquilo, fazendo rápido. Tem que andar rápido, tem que fazer rápido, porque a produção não pode parar. Tem poucas pessoas ali, porque todo mundo que entra nessa empresa, todo mundo. Vamos lá, o perfil do cara. O cara entra na empresa, fica uma semana, depois ele pede pra sair. É isso. Eu pude presenciar muitos colegas meus que, tinha amizade boa com o cara, mas o cara saiu da empresa porque não vale a pena. É isso, não vale a pena. Não é que o cara não aguenta. Não é que não aguenta, é que não vale a pena. Porque a perspectiva de carreira ali, cara, não vale a pena. Porque aquele trabalho é um trabalho que a gente tem hora pra entrar, tem hora pra começar, mas não tem hora pra sair. Então tu vai bater o ponto lá. O horário de trabalho é de 2 horas da tarde até meia-noite. 2 horas da tarde tu começa a trabalhar, tu vai sair da empresa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Não tem hora pra sair. E já foi pior. Então o cara vai vivendo ali aquela semana, ele vai vendo que, no início do dia, a gente começa separando o pedido, separando caixa, fica andando rápido o dia todo, fazendo aquela parada ali. E andando rápido o dia todo, pegando peso o dia todo, aí tu vai jantar. Quando tu volta da janta, tem que carregar os caminhões com todos os pedidos que foram feitos no dia. Pois é, cara, tem que carregar os caminhões. E não é esteira, né? Porque tem distribuidora que ela tem esteira, que ela tem uns negócios que ajudam, né, o trabalhador. Nessa empresa que eu tô, ela não tem esteira. A gente forma grupos, né? O grupo de 5 pessoas para carregar 6 caminhões. Às vezes 8 caminhões, enfim. Cada caminhão, no dia bom, ele vai ter 140 volumes, 150 volumes. No dia ruim, a gente vai carregar caminhão com 300 volumes. Caminhão com pallet de tinta. Um caminhão só, com pallet de tinta. É o que estava acontecendo essa semana. Eu no carregamento, eu arrumava os caminhões, ou seja, eu compactava as caixas. Arrumava tudo certinho, para não dar risco. Então, eu tinha que arrumar vaso, né, a bacia, né, que a gente usa para fazer nossas necessidades higiênicas. Eu arrumava isso dentro do caminhão para elas não quebrarem, porque acho que é porcelanato, né, é sensível. Então tem que saber arrumar certinho, tem que saber acoplar para não quebrar, porque se quebrar é eu que pago. Aí nesse mesmo caminhão que foi vaso sanitário, também vai lata de tinta, também vai caixa com corrente, vai carretel com corrente, vai um monte de coisa que eu tenho que saber como acoplar de modo a ter espaço dentro do caminhão, né? E de modo que não tenha risco de avariar alguma mercadoria lá dentro. Porque se avariar e o cliente pedir para devolver, alguém vai ter que segurar essa pica aí. Ou vai ser eu, provavelmente vai ser eu, o arrumador, ou vai ser o conferente. Mas tem que arrumar os caminhões. Você já tá cansado.
Porque tu andou rápido o dia todo, pegou peso o dia todo, você já tá cansado. Pra ter que voltar da janta e carregar caminhão, que é um serviço pesado. Aí vai ter o cara que bate marca, que é o cara que pega a mercadoria e joga pra cima. Aí o ataque é o pessoal que joga mercadoria um pro outro, fica arremessando um pro outro, até chegar no porta, que ele vai pegar essa mercadoria e ele vai arrastar ela lá pra dentro do caminhão. Até chegar no arrumador, que tem que compactar a mercadoria que o porta jogou. E por aí vai. E eu fazia o papel de arrumador e o papel de porta, né? Na verdade eu fazia ataque, porta e arrumador. Só que eu era um dos únicos arrumadores da equipe, então eu acabava ficando arrumando a maioria dos caminhões. Aí quando aparecia outro pra arrumar, eu fazia a porta. Era assim que funcionava. Então é um trabalho muito desgastante, cara, porque eu tinha que pegar uma lata de tinta e jogar lá pra dentro do caminhão. E tem que jogar forte, porque tem que chegar lá no arrumador. Ele não pode ter que correr lá na frente, pegar uma lata que eu joguei fraco, vai depois voltar. Isso não pode acontecer. Tem que chegar nele. E o serviço que eu tava fazendo era esse, cara. Passou um mês, eu continuei, porque no processo seletivo eu já tinha informado pro RH, para todo mundo, que eu tenho experiência com mecânica diesel, né, mecânica de caminhões e ônibus. Eu tinha experiência, eu tinha interesse em crescer na área, eu tinha pretensão de me manter na área, né. Eu não tava... não, eu tô nessa área, mas depois eu vou pra outra, mas depois eu vou pra... Não tenho isso, cara. Agora que eu comecei nela, eu vou terminar nela. Tanto que no primeiro dia nessa empresa eu já conversei com o supervisor da mecânica. Ele falou comigo, cara, agora a gente não tem vaga pra mecânica aqui na empresa. Mas quando tiver, tu entra. Falei, beleza. É só isso que eu preciso, irmão. É só isso que eu preciso. Eu preciso saber se há a possibilidade de eu entrar aqui na mecânica. Tem a possibilidade, então eu vou ficar. Só isso que eu preciso saber. Então eu fiquei na empresa. Fiquei um mês, vi um monte de gente saindo. Fiquei 2 meses. Mais pessoas saindo, porque a galera entra, fica menos de um mês e mete o pé. Porque, mano, vê que não vale a pena, mano. Pô, eu tô voltando pra casa. 1h pouca da manhã, quase 2 horas da manhã, voltando pra casa, exausto, pra dormir. Acordar 10 e pouco, ter que sair de casa 11 e pouco, sabe? Eu não tô vivendo, não tô conseguindo me planejar, me organizar, me programar, porque o serviço não deixa, mano, é muito pesado, mano, é muito pesado. Então me mantive, 2º mês, 3º mês, mais gente saindo, problemas acontecendo comigo. 4º mês, continuei. Já tava meio desesperançoso já, cara, porque eu tô, mano, já se passou tanto tempo, né, cara? Mas acabou que no finalzinho do 4º mês o supervisor começou a conversar comigo sobre me jogar pra mecânica. Aí eu, opa, agora sim, mano. Aí eu comecei a fazer teste lá na oficina, mano. Fiz o primeiro teste, fui bem nele, né? Tem que fazer freio geral, fiz freio geral. Tem que trocar o retentor do cubo traseiro. Troquei o retentor do cubo traseiro, porque tava vazando óleo, né? Tem que ver isso aqui, problema de transmissão. Problema de transmissão. Resolvi o problema da transmissão, tava com folga. Problema de não sei o que, resolvi. E por aí ia. Beleza. Fiz o teste e voltei para a expedição, né? Não me fixaram na mecânica. Fiz o 2º teste. Os mecânicos já me conheciam, né? Só tem 2 mecânicos lá na oficina. Só tem 2, cara. Todos eles estão reclamando pra caramba porque tá precisando de gente lá. Porque a empresa tá aumentando a frota de caminhões. Tá comprando mais caminhões. E tá mantendo o mesmo número de mecânicos pra isso tudo de caminhões. E eles reclamando pra caramba. Falando, puxa logo o moleque pra cá, caramba. Não sei o que. A empresa tá lá, enrolando. Mas depois eu descobri, cara, que a empresa tava enrolando porque eu tava desempenhando muito bem o meu papel no Flowhack, cara. No setor que eu atuava, eu tava desempenhando muito bem o meu papel e por causa disso não estavam querendo me tirar de lá. Eu descobri isso, mas também eu não fiquei fazendo corpo mole não, cara. Depois que eu descobri isso, eu continuei trabalhando igual. Continuei fazendo meu serviço lá que eu faço. Porque lá são funções.
tá? Fica de conselho pra você, eu não sei se no seu trabalho você é assim, ou enfim. Lá tem funções, tem o cara que tira a caixa, tem o cara que põe as caixas, tem o cara que canta via. E eu tava querendo aprender a fazer tudo. E eu tava fazendo tudo. Quando o cara que joga as caixas, ele ia no banheiro, ele ia fazer alguma coisa, não sei. Quando por algum motivo ele não tava lá, eu jogava as caixas. Aí quando eu via que tem pedido pra sair, eu ia correndo lá pro meu setor e tirava as caixas. Aí quando eu via que o cara que canta via tá enrolado, tem muita via pra ele jogar, tem muito carrinho ali na fila, eu pegava umas partes das vias e ia jogando. Porque ele também tem que imprimir via, né? Então, ele não pode imprimir e jogar via ao mesmo tempo. Então ele ia imprimir e eu ficava jogando as vias. Depois eu jogava os carrinhos lá pra frente, lá, pros separadores pegar e separar. Depois eu tava limpando o floor rack, varrendo tudo. Então eu tava fazendo tudo. Porque eu sempre botei na minha cabeça, mano, que eu posso ser o otário. Ah, tu tá sendo otário. Tu tá fazendo o trabalho dos outros, tá sendo otário. Ah, o cara é trouxa, ó. Ele tá limpando o que os outros vai sujar. Ele tá fazendo o serviço que era pra fulano fazer. Aí o fulano tá lá de boa, lá, ó, enrolando. Porque o fulano tá vendo o que ele tá fazendo, então o fulano enrola. Não, já tem o trouxa lá pra fazer. Tudo bem, mano. Pode me chamar de trouxa, pode me chamar de otário. Porque eu não tô fazendo isso aqui pra fulano. Eu não tô fazendo isso aqui pra agradar ninguém não, cara. Eu já tenho muito bem fundamentado na minha cabeça, mano, de que quando eu me dedico pra fazer alguma parada, é pra mim. Eu me orgulho do que eu tô fazendo. Mesmo que eu esteja sendo otário, né? Desde essa empresa de ônibus aí, que eu trabalhei de graça, bem dizer, né? Entre aspas. Porque o meu salário era R$600, cara. E eu tava trabalhando 8, 10 horas por dia pra receber R$600 no final do mês. E não tinha vale alimentação, era só R$600 e ponto final. Enquanto tava todo mundo me chamando de otário, cara, eu sabia que era por um propósito. Eu sabia que quando eu finalmente conquistasse meu objetivo, eu ia olhar pra trás e eu saberia que foi merecido, sabe? Não, conquistei isso aqui, mas é pelo meu mérito. Porque eu me esforcei pra estar aqui. Eu me dediquei pra estar aqui. Eu fiz por merecer. E eu mereço. Eu sempre tive isso na minha cabeça, mano. Se for pra eu conquistar uma parada, eu tenho que merecer aquilo ali, cara. Eu não posso conquistar de mão beijada. Porque senão eu não vou dar valor, sabe? Imagina que eu faço corpo mole. Ah, não, vou fazer corpo mole pra eles me jogarem logo pra mecânica, porque vão ver que eu tô sendo inútil aqui no floor hack. Aí, pá, ele me jogou pra mecânica, porque ele viu que eu tô sendo inútil no floor hack. Conseguiu o que eu queria? Consegui. Mas a que preço? Eu não ia dar tanto valor como... Eu não ia me sentir tão agradecido, né? Tão grato como eu tô me sentindo agora. Eu não ia sentir tanto orgulho de mim quanto eu tô sentindo agora, cara. E o que importa é isso, cara. É eu sentir orgulho de mim. É eu reconhecer a minha trajetória. É eu reconhecer que eu fiz por merecer. Não é fulano me dar os parabéns. Não é fulano apertar minha mão. Ou me dar um abraço. Ou um tapinha nas costas. Não, cara. É eu me olhar no espelho e ver um sujeito homem. Ver um sujeito que se esforça, que se dedica pra ter o que tem. É sobre mim, cara. Eu não faço o trabalho de fulano porque eu quero facilitar a vida do fulano. Eu tô fazendo o trabalho do fulano porque eu tô dizendo pra mim mesmo que eu sou capaz de fazer além do que me foi atribuído, cara. Ah, mas aí o seu patrão fica mais rico e você fica mais pobre. Eu concordo, mano. Eu mesmo já fiz essa piada várias vezes dentro do meu trabalho, mano. Dentro do meu setor, junto com meus colegas. Eu fazia essa piada várias vezes. Ó, gente, vamos trabalhar, porque quanto mais a gente trabalha, melhor vai ser pro nosso patrão trocar de carro. Não, a gente tem que pegar firme no serviço hoje, porque o nosso patrão quer pegar um Corolla. Vamos trabalhar. Cara, eu já fiz essa piada várias vezes, cara. Eu não tô dizendo que eu sou bom samaritano, não, cara. Eu já reclamei várias vezes. Já fiz piadinha assim várias vezes. Mas é aquilo, cara. Eu tô reclamando, trabalhando. Eu tô fazendo piadinha, trabalhando.
Os caras via, mano, enquanto eu reclamava de que tá uma merda, que trabalhar, de que eu não tô aguentando mais aquilo ali, enquanto eu reclamava, eu tava tirando caixa. Enquanto eu reclamava, eu tava varrendo lá o nosso setor. Enquanto eu reclamava, eu tava cantando via. Tava pedindo pro cara me ensinar a imprimir a via, pra quando ele não estiver ali perto, eu já imprimia, já deixava tudo prontinho ali pra ele. Sabe? E eu tenho a inteligência pra perceber que, mano, não tá tendo pedido lá no meu setor. Então eu vou pegar esses carrinhos que estão bagunçados aqui, já que eu não tô com. Já que lá tá fraco de sair pedido, eu vou pegar esses carrinhos e eu vou enfileirar, vou deixar organizado. Que é pra quando o cara for imprimir as vias, eu for ir pegando a via um por um e vou jogando nos carrinhos e eles já vão estar bem organizados. Com eles bem enfileirados, eu já vou conseguir pegar esses carrinhos e jogar lá pra frente. Muito mais fácil. Então tudo que eu fiz por mim, cara. A galera falava que eu era otário, porque eu tava ficando o dia todo na empresa ganhando R$600 de jovem aprendiz. E eu tava olhando pra mim no espelho sabendo que se eu conseguisse a oportunidade de ser efetivado na mecânica dentro daquela empresa de ônibus, não foi porque o encarregado me viu como favorito. Não foi por favoritismo, não foi por nepotismo, sabe? Não foi por nada disso, cara. Foi por mérito. Se eu for efetivado é por minha causa, pelo meu mérito, porque eu fiz por merecer, mano. Porque eu quero isso aqui e eu mostrei pra quem tem o poder de me efetivar que eu quero. Eu mostrei pra ele que eu tenho interesse. Porque uma coisa eu tenho na minha cabeça, cara, eu já tinha isso na minha cabeça. O cara ser encarregado, ele já foi mecânico. Como é que é isso, um encarregado de manutenção que nunca trabalhou com manutenção? Isso não faz sentido, cara. Ele já foi mecânico. E na época da mecânica dele, pra ele chegar no posto de encarregado, ele se dedicou mais do que os mecânicos em geral. Ele se dedicou em aprender coisas novas, em estudar além da mecânica. Ele se interessou em estudar por gestão, em estudar por fabricação mecânica, em estudar negociação, estudar marketing. O cara se interessou em estudar além além da função dele, para ele chegar no posto de encarregado. Então, se ele vê isso em mim, ele vai reconhecer meu trabalho, porque ele já passou pelo que eu passei. Ele já teve o gás que eu tô tendo aqui para ser efetivado. E nessa empresa, cara, eu fiz uns 4 a 5 testes na oficina. Os mecânicos estavam me ajudando porque eles viam que, cara, eu tenho interesse, eu sou esforçado, cara. Eu posso não ser a melhor pessoa, cara. Eu posso não ser o mecânico mais habilidoso, eu posso não ser o melhor mecânico. Mas uma coisa que você não pode dizer de mim, cara, é que eu não tenho interesse em aprender, cara. Eu tô te mostrando que eu não sou o melhor mecânico, mas eu sou esforçado. Eu sou dedicado e eu tenho interesse, mano. Eu quero aprender a área, mano. Eu quero exercer a profissão, mano. Eu quero ter uma profissão, eu preciso de uma profissão. Porque eu não quero fazer faculdade. E se eu não quero fazer faculdade, eu tenho que ter no mínimo uma profissão, cara. Eu não posso ficar transitando de trabalho em trabalho. Chegar nos meus 40, 50 anos ainda dependendo de trabalho. Não, mano. Eu tenho que chegar lá já profissional em uma profissão, mano. E o resultado disso? Nessa sexta-feira, confirmei com o supervisor. E ele falou comigo que a partir de segunda-feira, ou seja, hoje, eu já posso atuar na mecânica. Não preciso nem ir mais para a expedição, eu posso ir direto para a oficina. Graças a Deus, cara. Eu mostrei o meu interesse na oficina, mostrei que eu tenho as ferramentas, que eu tenho tudo. Eu tenho disposição. E graças ao meu esforço e graças a Deus, hoje eu não vou trabalhar na expedição, cara. Hoje eu não vou trabalhar carregando caminhão. Hoje eu não vou trabalhar desgastando meu corpo. Hoje eu vou trabalhar na mecânica. E eu tenho a consciência, cara, de que eu fiz por merecer, sabe? Eu não entrei na mecânica por favoritismo, cara. Eu entrei por merecimento. Entrei por mérito, sabe?
Eu corri atrás disso. Eu dei o meu melhor nos lugares em que me foi atribuído. Eu dei o meu melhor no floor hack, eu dei o meu melhor na separação e eu dei o meu melhor no carregamento. Por que tem tão pouca gente para arrumar caminhão no carregamento? Porque você tem que aprender a arrumar caminhão. É uma habilidade que você tem que aprender. E ninguém quer aprender a arrumar caminhão porque, sei lá, cara, porque é mal visto, né? É mal visto e também é um serviço que força muito a coluna, cara. Desgasta muito a sua coluna, porque o caminhão, tem caminhão que não é tão alto e tem caminhão que tem umas madeiras assim que é pra carregar tubo, né? Então você não pode ficar de pé normal, porque senão tu bate a cabeça nessas madeiras aí. Então você fica mais ou menos agachado, né? Então, vai forçando a coluna, vai forçando a perna. Às vezes tu vai ter que pegar uma caixa pesada e levantar ela, tu vai ter que pegar as tintas e ser rápido, né? Você tem que ser rápido na hora de arrumar caminhão, porque o cara vai estar mandando. Mandou uma caixa, mandou outra. E é rápido, ele tá mandando. Então tem que ser rápido de pegar a caixa, acoplar. Pegar outra caixa, acoplar. E ir compactando uma na outra. Então tem que ter um raciocínio acelerado ali, tem que ser rápido, tem que ser inteligente. Então muita gente não gosta, muita gente não quer aprender a arrumar. E eu fui lá, eu me propus a aprender, né? Eu pedi pro cara me ensinar como é que arruma, fui arrumando. Depois eu pedi pra me ensinar a fazer porta, eu fui fazendo, né? Porque tem um jeito certo de você jogar a mercadoria. Não pode só jogar, porque senão ela bate no chão, quebra e você que paga. Você tem que arrastar ela. Só que tem um jeito de você arrastar usando menos o braço e usando mais o seu corpo. Porque você não vai arrastar só uma caixa. Tu vai arrastar 100 caixas para cada caminhão. Vai arrastar 200 caixas. Porque tem caminhão que é 200 volumes, tem caminhão que é 300 volumes. E é você que vai arrastar isso lá pro fundo do caminhão. O arrumador vai arrumar 300 caixas, 200 caixas. E você vai jogar 200 caixas, 300 caixas. Vai jogar a lata, ele vai arrumar a lata. E pra tudo ter uma regra, né? A lata o cara não pode colocar uma em cima da outra, né? Tudo tem um jeitinho que tu tem que aprender a fazer. Muita gente não consegue. O cara não tem cabeça pra aprender algo novo. Então em tudo que me foi atribuído, cara, eu dei o meu máximo. Eu dei o meu melhor. Eu não fui o melhor nessas funções. Eu não fui o melhor. Mas eu também não fui o pior. Eu mostrei que eu tenho interesse em melhorar, em mostrar que, cara, eu vou dar o meu melhor, cara. Eu não vou fazer corpo mole. Você não vai olhar pra mim e vai falar que eu sou preguiçoso, porque eu não sou. Então, cara, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Compartilhar que eu consegui. Hoje eu já vou começar na mecânica, nessa empresa. Eu fiz umas gravações, acho que foi na penúltima ou antepenúltima gravação, em que eu falo que eu tava desanimando dessa empresa. Porque eu falei que eu queria fazer o curso técnico, eu pedi pra me jogar pro turno da manhã, que é pra eu poder conciliar o curso técnico com a empresa, porque eu queria fazer técnico em mecânica. Porque eu tenho interesse em me manter na mecânica. Só que o gestor tentou me desmotivar de fazer o técnico. Ele falou que não ia servir para exercer a profissão dentro da empresa e que não ia valer a pena, não sei o que. O cara tentou desmotivar os meus planos, sabe? E isso tava me fazendo desanimar da empresa. Eu tava querendo sair de lá para fazer o técnico e depois tentar a sorte em alguma outra empresa já dentro da área. Mas se eu tivesse feito isso, eu não teria essa oportunidade que eu tô tendo agora, cara. E eu agradeço a mim mesmo por não ter feito isso, por não ter desistido. Até porque eu nem podia desistir, cara. Como eu disse, eu tenho responsabilidade, cara. Eu tenho contas pra pagar, eu tenho que ajudar minha mãe em casa, então eu não posso simplesmente tomar uma decisão assim na emoção, cara. Mesmo que o patrão tentando me desanimar de fazer o meu técnico,
Qualquer decisão que eu tomar, eu tenho que pensar 2 vezes, cara. Porque eu tenho que pensar em mim, tenho que pensar na minha mãe, porque eu tô ajudando ela. Tenho que pensar nas minhas parcelas que eu tenho que pagar todo mês. E agora que eu adquiri uma moto, eu tenho que pensar 3 vezes, né? Porque agora, poxa, eu tenho que pagar as parcelas da moto, colocar gasolina, comprar as peças pra ela. Pô, semana passada eu fui ligar a moto e o motor de partida não deu partida na moto. Porque a bateria arriou, né? Mesmo eu ligando a moto todos os dias, a bateria arriou. Então e agora? Eu tenho que comprar bateria pra moto. Eu não tô passeando com a moto. E não tá me sobrando dinheiro pra comprar peça pra moto. Eu não posso simplesmente largar o meu trabalho e tentar procurar outra coisa, não. Se for pra eu largar, a outra coisa já tem que estar certa, já tem que estar garantida. Foi o que aconteceu. Quando eu saí da empresa de ônibus, quando eu pedi pra dar baixa na minha carteira, é porque eu já tava fazendo o exame admissional nessa nova empresa. O RH já tinha me confirmado que eu já fui contratado. Foi aí que eu pedi pra dar baixa. Eu já tinha uma coisa certa. E esses meus 5 meses aí perdurando na expedição, eu vejo que valeu a pena, sabe? Porque eu finalmente consegui o que eu queria. Não foi fácil. Eu já pensei em desistir várias vezes. Eu já quis chorar várias vezes porque, cara, dói você ver que tu não tá vivendo, cara. Tu tá vivendo pra trabalhar, cara. Eu trabalhava 11, 12 horas por dia. E eu ainda dormia muito porque meu corpo ficava todo desgastado, muito cansado, muito cansado. A empresa ainda queria fazer evento de liquidação, que, pô, vai angariar em mais pedidos, mais volumes pra carregar os caminhões. E eu já tava cansado, me cansava mais ainda. Um colega meu tomava Torcilax pra trabalhar, pra ele não sentir dor, sabe, de tão pesado que tava o serviço. Ele até me ofereceu, mas eu não quis, porque eu não gosto de remédio. Mas é aquilo, cara, não veio fácil. Não veio de mão beijada. E o que me motiva, né? Porque realmente eu fiz muita coisa que você olha pra mim e você vê que eu fui otário, né? Pô, tá fazendo a função dos outros. Cara, eu vou te contar, cara. O que me motiva, cara, a querer dar o melhor de mim. Uma das coisas que me motiva, né? Porque não é uma coisa só. Mas uma das coisas que tem grande impacto na minha perspectiva, né, no que cerne as minhas atitudes, é que eu tenho a percepção de que durante a minha caminhada nessa existência, né, nessa minha vida aí, eu vou olhar muito pra trás. Todo mundo, cara. Do nada, você almoçando, tomando café, vai ter um momento em que você vai lembrar coisas do passado. Você vai lembrar coisas que você fez e coisas que você deixou de fazer. Vão ter momentos assim, cara. Todo mundo tem momentos assim. Pode ser que aconteça agora com você enquanto eu tô falando isso. Se tiver alguém me ouvindo isso aqui, o cara do nada ele acabou de lembrar de uma coisa que ele fez no passado que ele não gostou, que ele se arrepende. Ou então que ele gostou, que ele se orgulha. Eu tenho momentos assim, cara. Às vezes no ônibus eu rememoro acontecimentos, palavras. Seja no trabalho, às vezes eu tô viajando na maionese, eu tô pensando um monte de coisa. Eu tô sempre olhando pra trás, eu tô sempre lembrando de coisas que eu vivi no passado. E eu não quero, lá numa idade já avançada, eu não quero olhar pra trás e acumular arrependimentos. Eu não quero acumular remorso. Eu quero poder olhar pra trás e sentir orgulho de mim próprio. Eu quero olhar pra trás e sentir orgulho da minha caminhada. E é por isso que pra mim, cara, eu me mantenho sendo resiliente. Eu me mantenho sendo esforçado, sendo dedicado. Porque eu não quero acumular arrependimento. Eu não quero olhar pra trás e ver que eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter sido melhor. Até o presente momento, não tenho lembrança, não teve momentos
em que eu penso que eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito melhor. Porque o meu melhor eu fiz, cara. Eu sempre busquei fazer além do que me foi atribuído. Mesmo recebendo o mesmo salário, mesmo sendo tratado como otário, mesmo sendo passado para trás, mesmo que as pessoas não cumpram a palavra delas, eu vou cumprir a minha palavra. Porque eu não quero somente olhar para trás e sentir orgulho do que eu faço, mas eu também quero olhar para mim e ter a certeza de que eu sou um homem de palavras, cara. Eu sou um sujeito homem, eu tenho o que eu falo, eu cumpro, sabe? Eu tenho meus valores, eu tenho minhas virtudes e eu quero preservar isso, cara. Eu quero olhar para lá no meu futuro, eu quero olhar para mim, nos meus 30, 40 anos, e enxergar um homem de verdade, sabe? Enxergar um homem que ele tem virtude, ele tem valores. E se ele falou que vai fazer, ele vai fazer, ponto final. Porque pra mim, sujeito homem é isso, cara. E essa é uma das buscas da minha vida, né? Eu busco constantemente ser sujeito homem. E como que eu busco isso? Ouvindo conselhos e prestando atenção em quem é sujeito homem. Em quem age como sujeito homem. Em quem fala como sujeito homem. São essas pessoas que eu me espelho, cara. Porque se eu quero ser sujeito homem, eu vou me espelhar em sujeito homem. Se eu quero ser mecânico, eu vou me espelhar em mecânico. Mas acima de tudo, cara, eu quero olhar pra mim e sentir orgulho de quem eu sou e do que eu vivi, cara. Então mesmo que eu esteja sendo otário, eu tenho a percepção de que eu tô fazendo é pra mim, não é pra fulano não, cara. O fulano, ele acha que tá sendo facilitado, ele acha que tá sendo beneficiado, mas ele tá me beneficiando. A partir do momento em que ele negligencia a sua função e me traz função extra, me traz trabalho extra para fazer, ele tá me beneficiando, porque no futuro, quando eu estiver lá na frente, eu vou lembrar do que eu fiz, eu vou sentir orgulho. Quando ele lembrar do que ele fez lá na frente, ele vai sentir remorso. Isso se Deus tocar no coração dele, né? Se ele aprender com a vida. Porque tem muita gente, cara, que morre e não aprende, sabe? Tem muita gente que envelhece amargo, envelhece mal-humorado e a pessoa não aprende nada. A pessoa não se vê como errada. Pra ela, o errado é o mundo. Mas tudo bem, cara. Isso aí já não é coisa minha. Eu não sou justiceiro da vida. Eu tenho que ser honesto com a minha vida e com as pessoas que estão próximas a mim. Então acho que se fosse pra alguém ouvindo isso aqui, né, ouvindo a minha história, o conselho que eu poderia deixar pra você é: para de olhar pros outros, cara. Olha pra você. O que você faz reverbera em você. Se tu tá tendo que lavar a louça do amiguinho, não faz pelo amiguinho. Faz por você, porque você é dedicado, você é esforçado. Se tu tá tendo que correr pra fazer a função do amiguinho porque ele tá fazendo mal feito, faz por você, cara. É o seu mérito. E eu já reclamei muito, tá, cara? Não vai pensando que eu fiz as minhas coisas calado, de cabeça baixa e fui fazendo na moral, não. Não, eu fiz reclamando, eu fiz com raiva. Tantas vezes eu já tive raiva, eu já quis matar um amiguinho porque, cara, nesse trabalho, eu fazer a função de fulano significa que eu vou chegar em casa destruído de cansaço, cara. Porque mesmo eu fazendo várias funções, no final do dia eu tenho que carregar caminhão, cara. E, poxa, a maioria das pessoas que trabalham nessa empresa mora perto. Então o cara nem vale transporte ele pega. Pra eu voltar pra casa, eu tenho que pegar 2 ônibus. Eu volto de madrugada, os ônibus demoram pra passar. E quando passa eu dou sinal, ainda por cima o ônibus ainda passa direto, o cara nem para. Sabe? Depois que eu pego o primeiro ônibus, o segundo ônibus ele passa de 30 em 30 minutos. Então ainda tem que ficar esperando um tempão de madrugada pro ônibus passar. Aí quando ele chega, porque eu pego ele no ponto final, ainda tem que ficar esperando da hora pro cara ligar o ônibus e dar partida. Então, pô, se eu sair da empresa meia-noite, eu vou chegar em casa quase 1h da manhã. Se eu sair da empresa meia-noite e 20,
eu vou chegar em casa quase 2. Porque eu tenho que ficar esperando o ônibus, cara. E de madrugada o ônibus demora pra passar. Então, poxa, além de eu estar me desgastando mais no trabalho, eu ainda tô me desgastando mais na volta pra casa. O tempo que eu poderia estar dormindo, eu tô parado esperando o ônibus. Ao ponto de eu chegar em casa, só tomar um banho, deitar no sofá e desmaiar, cara. Apagar de cansaço. E mesmo assim, cara, eu fiz o meu papel, mano. O que falaram pra eu fazer, eu fiz. Continua trabalhando que quando tiver vaga lá, eu te jogo pra lá. Beleza. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo meu nome. Reclamando, mas eu vou fazer. Esperneando, mas eu vou fazer. E eu fiz, cara. Eu fiz. Só tive uma falta nessa empresa. Na empresa anterior, né, na empresa de ônibus, eu acho que eu só faltei uma vez também. Ou eu nunca faltei, na verdade. E nessa eu só faltei uma vez. Mas eu fiz o meu papel, cara. Eu não fui o cara que faz corpo mole, mas eu fui o cara que reclama. Eu resmunguei bastante. Mas eu fiz. Cara, faz tal coisa. Tô resmungando, mas enquanto eu resmungo, eu tô fazendo. Até eu terminar de resmungar, eu já fiz. Eu já tô fazendo outra coisa. Mas eu tô fazendo. Então, pô, não olha pra mim achando que eu sou perfeito não, tá, cara? Você que tá me ouvindo isso aqui, mano, eu não fiz as coisas caladinho de cabeça baixa, não. Igual você vê vídeos na internet, né, de gente tentando dar exemplo de sujeito homem, que o sujeito homem é o cara que é uma águia, é um lobo. Ele faz e não sei o que. Não, mano. É pra fazer, eu vou fazer, mano. Mas, pô, eu vou fazer bolado. Eu vou fazer com raiva. Eu vou fazer... Mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Porque se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Porque eu posso estar insatisfeito, mas eu não vou voltar atrás com a minha palavra, cara. Eu não posso ficar botando mas nas coisas que eu faço. Ficar colocando condicionais no que eu faço. Variabilidade. Não, cara. Eu tenho que fazer, cara. Então, é isso. Eu tinha muito mais coisas pra falar, tá? Mas essa gravação já tá bem longa. Queria compartilhar isso com vocês, é um motivo de orgulho que eu tenho, né? Mais um motivo de orgulho pra minha vida. Conforme eu vou vivendo, eu vou colecionando orgulhos, eu vou colecionando satisfações, eu vou colecionando alegrias na minha vida, cara. A moto é uma alegria na minha vida. Apesar dos problemas que ela tem me dado, eu sou grato pela moto. Não me arrependo de ter a moto. Tô passando sufoco? Tô. Mas eu não me arrependo, cara. Eu sou grato, sou agradecido. Eu sei que é só uma fase, irmão. É só uma fase. Agora, no momento, eu tô na fase complicada da vida, mano. Eu tô na fase de sofrer, na fase de lidar com as dificuldades. Mas eu sei que lá na frente vai ter a bonança, cara. Lá na frente eu vou colher o que eu tô semeando. Então, eu tenho eu sigo com esperança e com otimismo. A esperança em dias melhores e o otimismo pra me manter resiliente aí, né? Pra me manter constante aí na vida aí, cara. Sabe? Mais pra frente eu vou falar de outras coisas. Eu tenho muito assunto pra falar. Eu queria escrever, mas eu em vez de escrever, eu falei, quer saber, mano, eu vou fazer um podcast, porque já faz um tempão que eu não faço. Mas eu quero falar sobre disciplina, cara. Eu aprendi algo novo sobre disciplina. Algo muito importante. Importante o suficiente pra eu querer compartilhar com os outros. Eu aprendi um monte de coisa, né, cara? Tem muitos assuntos aqui, mas eu não vou falar nessa gravação. Então, muito obrigado por me ouvir até aqui, cara. Essa é a minha história. Hoje eu vou trabalhar na mecânica. E Deus é maravilhoso, irmão. Não sou religioso não, tá? Mas eu mantenho a fé. É isso. Lembrando a vocês, todo sábado a gente tem live aqui no canal, tá? Temos live 10 horas da noite, sábado, no Namik, lá no YouTube. E gravo o próximo episódio, só Deus sabe, cara. Quero fazer episódio sobre espiritismo, né? Quero fazer episódio sobre um monte de coisa, cara. Nossa, assuntos que me interessam, né? E é isso.
Tchau, tchau.